né? E até é legal falar dessa manutenção que eu fiz, que isso acontece muito. Eu fui para fazer uma manutenção. E aí eu perguntei se tinha mais banheiro, se tinha mais alguma outra coisa que poderia estar com algum problema. E falou, dá uma olhada já na outra descarga. E eu fui ver, também estava com problema, entendeu? E ali em 20 minutos eu fiz o conserto das duas válvulas. Acho que foi até menos que isso. E deu um faturamento aí de R$ 120. Então, o mercado ele é muito amplo, mas vai depender também do profissional, dele se posicionar no mercado, saber as estratégias certas para conseguir cada vez mais clientes, não depender somente daqueles clientes que ele já atendeu uma vez ou outra, ou depender de pessoas virem somente procurar ele, ao invés dele ir atrás de divulgar o seu trabalho. Mas isso tudo vai depender também de estratégias, né? Não basta a pessoa somente, eu vou meter a cara aí. Às vezes dá certo, às vezes dá certo, mas tem modos mais eficazes da pessoa conseguir os clientes para que ela consiga, assim, alavancar mais rápido ainda e ingressar mais rápido ainda nessa área da hidráulica. Mas é uma área, assim, que só tende a crescer cada vez mais. Certo. Eu fiz uma conta aqui. Se a gente pegar R$ 7.000 e dividir por 24 dias, contando com o sábado, a gente chega aí nos R$ 291 por dia, Uhum. certo? Se a gente pegar esses mesmos 7 mil e dividir por 22 dias, sem o sábado, o cara fala, pô, não quero trabalhar de sábado, trabalho de segunda a sexta, normal, cada um escolhe o horário de trabalho, dá R$ 318 por dia, né, cara? Que na verdade, esse valor aqui, você disse que visita entre 8 a 10 casos por dia, né? Esse valor É, aqui você faz um dia tranquilamente. sim. E tudo vai depender. Essa área de prestação de serviço, de forma geral, sempre vai ter serviços pequenos e serviços maiores. Se a gente for contar serviços pequenos, se eu fechar uma agenda no dia de serviços pequenos, eu vou atender aí 5 a 10 casas tranquilamente por dia. Então, pode acontecer de dias de eu, igual hoje, essa casa que eu fiz aí, essas instalações, eu peguei 2 horas para fazer. Só que eu tirei a minha agenda para poder fazer somente essa instalação na parte da manhã e perto do meio-dia eu fui fazer uma outra manutenção, né? Aí eu já conto mais na parte da tarde, mas foi antes do meu horário de almoço. Somente nessa casa, que nem eu mencionei, em 2 horas de trabalho, que é um serviço maior que a gente faz, várias instalações. Eu fiz instalação de 4 torneiras, de 8, 9 acabamentos, conserto de 3 válvulas de descarga. Então, assim, serviços maiores vão aparecer também. Só que são serviços que vão te dar um retorno ainda maior. Por quê? Não vai precisar ficar se locomovendo de um lugar para o outro. Com isso, você não perde tempo, você economiza no combustível também, e você consegue fazer mais serviços em um tempo menor. Então, se eu fosse ficar, por exemplo, a parte da manhã toda, se eu fosse em 5 residências na parte da manhã, eu faria esse mesmo valor que eu fiz em apenas 2 horas, entendeu? 2 horas. Mas, exatamente. Então, a pessoa conseguindo agregar serviço, não fazendo às vezes somente um serviço na casa da pessoa, sendo observador, agregando mais serviço ali na casa do cliente, certamente a pessoa vai conseguir ter um retorno muito maior aí, às vezes no mesmo tempo que ela levaria para poder chegar até na casa de outro cliente, mas ela consegue fazer um dinheiro a mais ali nesse mesmo tempo que ela já está na casa do cliente. Eu ouvi você falar aqui, cara, de recorrência, certo? Recorrência. Assim, ao meu ver, para mim, né, para quem, até outros que estão aqui também, acredita que nem toda hora o cliente vai ficar chamando, mas existe muita recorrência, é isso? Se você pudesse trazer uma porcentagem de recorrência dos meus clientes que te chamam ali todos os meses, toda semana, para prestar um serviço, qual a porcentagem que você traria aí? A partir do momento em que você faz um trabalho muito bem feito, que o cliente fica satisfeito, pode ter certeza que ele vai não só te dar preferência, mas ele vai sempre lembrar de você para quando precisar de algum serviço. E como eu comentei, pelo menos um banheiro, uma cozinha tem na casa
das pessoas. Só que tem aquelas pessoas que têm 3, 4, 5 banheiros na casa, tem uma área de churrasco, tem a cozinha, então tem muito mais coisa para dar problema. Então, um cliente que às vezes tem uma casa um pouco maior vai dar mais problemas, e isso pode ser em menos tempo do que um cliente que às vezes tem só uma casa que tem um banheiro. Então, vamos pôr aí que tem cliente meu que acaba me chamando uma vez na semana, tem cliente que eu atendo a cada 2 semanas, uma vez no mês, mas já aconteceu de eu ir 3 vezes na casa do cliente em uma semana, Então vamos dizer assim que entendeu? 30% dos mesmos clientes, ou seja, recorrência todo mês. Ó, por aí, talvez até mais, Certo. porque assim, vai dar problema. A água, você pode ter certeza que qualquer brechinha que tiver, a água vai passar. E o seu cliente ele não vai querer pôr a mão em nada. Então, qualquer probleminha que der, e vai dar, ele vai te chamar. E para dar problema em um mês, muitas coisas podem dar problema dentro de um mês, de uma semana. E aí que entra também como que eu posso dizer? O pós-venda, né, cara? Você tratar o cliente Uhum. ali depois, porque isso vai servir nessa recorrência, né? O cara que tem, sei lá, não sei quantos clientes você tem hoje, mas vamos supor 300 clientes, cara. 100 clientes ali você está prestando serviço, os mesmos serviços todos os meses, né? Então, quando o cara Isso. traz esse pós-venda ali, vai lá, dá atenção para o cliente, às vezes tem um defeito, o cara volta lá e resolve, dá essa 100% de atenção, isso aí faz Isso. diferença, né? Porque se a gente Com pegar, certeza. certo? 7 mil reais, 30% de recorrência, cara, um exemplo, a gente tem aí 7 mil reais, tem 7, 7, 14, 21, 2.100 reais por mês de recorrência, se fosse pegar Um 30% pouco assim, média. garantido, né, por assim dizer. Entendeu? Vamos supor que é Isso. garantida aquela recorrência ali da galera te chamando. O pessoal pode falar, pô, mas eu não tenho cliente ainda, mas aquele cliente que você está iniciando, ou outro, também vai se tornar uma Sim. recorrência. Então não precisa ser um valor alto, mas você vai ter ali, às vezes na semana, 300, 400 de recorrência, né? Isso vai fazer a Uhum. diferença o seu montinho se tornar um montão depois também, né? Você, trabalhando ali, um trabalho de formiguinha, né? Isso, por isso que é sempre bom, sim, você estar visitando seu cliente, ou pelo menos mostrando ali, né, ó, que você está ali à disposição, relembrando, às vezes, de algum serviço que você fez há um ano atrás, que seja, fala, ó, já fez um ano, o ideal é a gente já tá dando uma manutenção, é, tá relembrando o seu cliente. Mas, assim, Ah, o que às vezes acontece também? Tem clientes, posso dizer que por mim eu tenho bastante clientes assim, que às vezes eles têm muitas casas de aluguel. Cara, e cliente assim é um cliente muito bom. Então, muitas vezes você vai estar voltando para atender esse cliente, mas não vai ser necessariamente na casa que ele mora. Vai ser em uma das suas casas de aluguel. Então, clientes com casa de aluguel, empresas, às vezes empresas grandes, corretoras imobiliárias, que eu atendo. Se eu não me engano, são 3 corretoras que eu presto serviço aqui também. Esses clientes vai ser muito bom ter esse tipo de cliente, porque a chance de você poder retornar e fazer um serviço para esse cliente é muito maior. então, na verdade é isso que você também mostra lá no método, né? Que é a estratégia quando vai Isso, captar o cliente, porque tem as formas corretas, né? Igual essa ideia essa que você falou aqui, a ideia é legal, casa de aluguel, corretor. Então já a pessoa já se posiciona no mercado procurando esse tipo de cliente potencial, né, cara? isso, porque você não vai Porque depender de você uma for ver também casa só. tem gente que tem muitas casas de aluguel, né? Tem, tem uma cliente minha que praticamente toda semana eu faço serviço ou para ela, ou em alguma casa de aluguel dela, ou na casa de algum parente que ela me indica. Hoje mesmo eu Legal, fui cara. na casa da sogra dela. Semana passada eu fui na casa da mãe dela. Na outra semana eu fui 2 vezes na casa dela. E é uma cliente que eu já tenho assim, que eu já presto serviço para ela já faz.
vamos pôr uns 3 anos, mais ou menos. E pelo menos uma vez no mês eu faço serviço para ela ou para algum parente dela, que ela que indica, ou em alguma casa de aluguel dela. Viu só, cara? Quando você para pra ver, você fala que presta 3 anos serviço para a mesma pessoa. Não, é uma coisa que não Exatamente. acaba nunca, né, cara? Sempre tem Não. esse problema lá, né, para As, resolver. as coisas vão desgastando, não tem jeito. É a mesma E coisa a gente pensar num carro. O carro vai dar problema nas vedações, pneu que é borracha, vai comer depois de um tempo que você andou aí. E são coisas que você precisa estar dando manutenção. Em casa é da mesma forma. Você usa ali todos os dias uma torneira, a válvula de descarga, o chuveiro. E são coisas que vão dar defeito.